Olá pessoal, estamos de volta no canal. Hoje para uma aula sobre equação de segundo grau, relação de Girard. Essas relações são as duas relações principais, que são a relação que se aplica às funções de segundo grau quando se tem as raízes x1 e x2. Então nós chamamos essas relações chamadas de relação de Girard. Vamos ver o que de fato são essas duas relações e de fato elas são aplicadas dentro do estudo das funções de segundo grau, com importância dentro dos cálculos dos x do vértice, y do vértice, raízes, valor máximo, valor mínimo. Então tudo isto aplicado dentro da questão das funções de segundo grau. Vamos à nossa aula de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário sobre a aula, para que o nosso canal cresça cada vez mais e nós tenhamos aulas cada vez melhores. Vamos lá para a equação de segundo grau. Relação de Girard. Relação entre os coeficientes e as raízes, mais especificamente o assunto da nossa aula de hoje. Nós temos aqui uma equação de segundo grau. Onde você tem o formato dela ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Veja que nós temos aqui o coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C. São números reais, com a restrição especificamente, como nós já vimos em aulas anteriores, para o A diferente de zero. Vale ressaltar que esse A ele tem que ser distinto, diferente de zero, distintamente de zero, porque senão essa função, essa equação ela deixa de ser uma equação de segundo grau e passa a ser uma equação de grau 1 com a variável x aqui no caso. Então veja que pode ter essa situação, não pode ter essa situação, melhor dizendo, sobre o valor específico do A, ele tem que ser diferente. Então nós já conhecemos aqui as raízes de uma equação de segundo grau. X' é calculado como sendo menos b menos raiz do delta sobre 2a. E nós temos aqui o valor de quem? O valor do x duas linhas, que vai ser igual a quem? O valor do nosso x duas linhas igual a menos b mais raiz do delta sobre 2a. Observe que a ordem aqui dos sinais menos b menos o delta sobre 2a e menos b mais o delta sobre 2a não vai alterar mesmo, porque são as duas definições que são usadas nas relações da forma de Bhaskara. Então as relações de Girard, a relação entre a soma e o produto, nada mais é das seguintes especificações. Nós temos aqui, nós podemos estabelecer o que aqui, professor? Podemos estabelecer a soma entre o x1 e o x2, e nós vamos observar que nada mais é do que o coeficiente menos o coeficiente b dividido por a. Ou seja, você vai pegar esse coeficiente b negativo e dividir pelo coeficiente a. Isso retrata de fato a soma das raízes de uma equação de segundo grau, importantíssimo no estudo das funções do segundo grau também. Veja, o produto das raízes x' vezes x' nada mais é do que o coeficiente c dividido por a. Então você vai pegar o c e dividido pelo coeficiente a. Você vai ter de fato o produto das raízes igual a essa razão entre o c dividido pelo a. Então vamos lá, vamos fazer aqui uma breve demonstração sobre essas questões da soma e do produto. Então o primeiro tópico que nós vamos fazer aqui é sobre a soma. Então o que eu vou fazer aqui sobre a soma? Eu vou pegar a minha raiz x' e somar com a minha raiz x2' e vamos ver que de fato no final nós vamos encontrar menos b dividido por quem? Menos b dividido por a. Vamos à nossa aula com mais enfoque. Vamos ver. Se eu pegar o nosso x' e somar com o nosso x2', nós vamos observar o que? Veja que aqui no enunciado, o nosso x' ele é menos b menos a raiz do delta sobre 2a. Então vamos substituir ele aqui. Nós vamos ter aqui no caso o valor dele aqui menos b menos a raiz do delta, tudo isso aqui dividido por quem? Por 2a. Isso aqui é o nosso x'. Vamos somar esse valor com o x2', que é no caso aqui menos b mais raiz do delta sobre 2a. Então nós vamos ter aqui menos b mais a raiz do delta, tudo isso aqui dividido por quem? Dividido por 2a. Então o que vai acontecer agora? Nós vamos ter a nossa soma x' somado com x2' é igual. Veja, vamos eliminar os parênteses, né, para ver o que acontece. Fica menos b menos a raiz do delta, tudo isso aqui dividido por 2a. Aí eu tenho aqui mais com menos, eu vou colocar o mais mesmo, só que eu vou colocar esse menos em cima sobre a questão da fração. Então fica menos b mais raiz do delta, tudo isso aqui dividido por 2a. O que você observa? Você observa que os denominadores dessas frações aqui, nós temos duas frações.
nós temos a fração menos b menos delta sobre 2a e menos b mais delta sobre 2a, raiz de delta sobre 2a. Vamos somar. Então, veja que os denominadores são iguais. Denominadores iguais, vamos conservar o denominador. Conservando o denominador, o que vai acontecer agora? Veja, nós vamos ter menos b menos raiz do delta, aí somado com esse. Só que quando eu faço a soma, aqui vai ficar menos b, normal. O mais não muda o sinal daqui, não muda esse sinal aqui, ele vai conservar esses sinais. Eles são conservados aqui, no caso, o sinal de mais conserva. E aqui fica mais raiz do delta, tudo isso aqui dividido por quem? Tudo isso aqui dividido por 2a. O que você vai continuar observando aqui na questão? Uma demonstraçãozinha rápida e simples. Você vai ter menos delta. Veja, eu tenho menos raiz do delta mais raiz do delta. Nesse caso aqui, zero. O que nós vamos sobrar? Vai sobrar o menos b somado com menos b. Quanto é menos b somado com menos b, você vai ter menos 2b. Isso tudo dividido por quem? Pelo 2a. O que você observa também? Que esse menos 2 com esse mais 2, aliás, que esse 2 com esse 2 nós simplificamos. O que de fato sobra aqui no caso? Que o x' somado com o x dual linha, nós vamos ter o que? Nós vamos ter menos b, que é o que sobrou aqui, dividido por quem? Dividido por a, que de fato nós observamos que é o que diz lá na questão sobre a soma das raízes. Veja que lá na soma das raízes, no enunciado inicial aqui, né, na nossa definição, diz que a soma das raízes é o menos b sobre o a, e que de fato é o menos b sobre o a. Vamos agora para o produto. No produto nós temos o item 2 aqui no caso, nós temos que o x' vezes o x dual linha, o resultado final nós temos que encontrar o c dividido por a. Então vamos ver o que acontece. Ficaria x' vezes o x dual linha, e isso aqui igual a quem? Veja, vamos pegar a nossa primeira raiz. A nossa primeira raiz, nós fizemos aqui, nós denominamos ela menos b, menos a raiz do delta, tudo isso aqui dividido por quanto? Dividido por 2a. Vamos multiplicar essa raiz x', vamos multiplicar pela raiz x dual linha, que no caso é quem aqui? Menos b, menos o valor do b, mais a raiz do delta, tudo isso aqui dividido por quem? Dividido por 2a. Vamos agora fazer a distribuição desses termos, porque nós estamos trabalhando com multiplicação. Vamos multiplicar 2a por 2a, denominador com denominador. Então nós vamos ter aqui que o x' vezes o x dual linha vai ser igual. Vamos lá, vamos ver o que vai dar aqui no nosso produto. Vai ficar assim. Nós vamos pegar menos b que multiplica menos b, nós vamos ter menos com menos mais, aqui vai ficar b ao quadrado. Aqui eu tenho menos b multiplicado por mais raiz do delta, vai ficar menos b raiz quadrada de quem? Ó, raiz quadrada do delta. Continuando, nós vamos ter agora, multiplicamos esse por esse que deu b ao quadrado, multiplicamos esse aqui por esse que deu menos com mais daqui, no caso vai dar menos, aí b vezes o raiz do delta dá raiz do delta. Agora vamos multiplicar menos raiz do delta, aqui no caso, menos raiz do delta multiplicado por menos b. Menos por menos nós vamos encontrar mais. Então nós vamos encontrar o quê? Mais b raiz quadrada de quem? Do delta. E continuando o nosso caso aqui, nós vamos ter o quê? Só um instante. Vamos multiplicar menos o delta multiplicado por mais o delta. Então aqui vai ficar, aliás, menos raiz quadrada do delta multiplicado por mais raiz quadrada do delta. A multiplicação vai ficar como? Esse multiplicado por esse vai ficar menos com menos, com mais vai dar menos, raiz do delta vezes raiz do delta, dá raiz do delta o que? Ao quadrado. Delta multiplicado pelo delta, nós vamos ter delta ao quadrado. Isso tudo dividido por 2a vezes 2a, nós vamos ter aqui 4a ao quadrado. Continuando o nosso cálculo, observe, nós temos aqui que o nosso x' vezes o nosso x dual linha, isso aqui vai ser igual a quem? O menos b raiz do delta e mais b raiz do delta vai ser simplificado porque um é o oposto do outro, zero. Vai sobrar o que aqui no caso? Vai sobrar b ao quadrado menos. Aí veja, aqui eu tenho raiz quadrada do delta ao quadrado. Veja que o delta está ao quadrado. Então o que eu vou fazer aqui? Vou simplificar essa raiz quadrada com esse 2. Lembrando dessa propriedade, uma observaçãozinha aqui importante que eu sempre gosto de recapitular. Se eu tenho raiz n de a elevado a n, o que acontece?
Acontece o seguinte, como esse índice é igual a esse expoente do radicando aqui, isso aqui vai ficar A. Então aqui o que aconteceu? Ficou delta quadrado, raiz quadrada de delta quadrado, cancelei o 2, sobrou quem? Sobrou menos, sobrou aqui no caso menos o valor do delta. Tudo isso aqui dividido por quanto? Por 4A ao quadrado. Veja o que acontece agora. Está nada parecido com o que nós temos aqui. Nada parecido com C dividido por A. Mas vamos à frente. O que vai acontecer agora? Nós vamos substituir o nosso valor do delta. Nós sabemos que o delta ele é B ao quadrado menos 4AC. Então o que você vai fazer? Substitua ele para ver o que acontece. Aqui vai ficar parêntese, porque aqui no caso o delta ele é formado por dois números, então aqui fica B ao quadrado menos 4AC. Isso tudo aqui dividido por quem? Por 4A ao quadrado. O que vai acontecer agora? Veja, ficaria x' vezes x' igual. Aqui fica B ao quadrado, aí você faz o jogo de sinal. Aqui fica menos B ao quadrado. Aqui menos com menos daqui vai ficar mais 4AC. Tudo isso dividido por quem? Por 4A ao quadrado. Continuando o nosso raciocínio, B ao quadrado menos B ao quadrado desapareceu, sobrou o que afinal? Sobrou x' vezes x' igual a quem? A 4AC dividido por quem? Por 4A ao quadrado. O que observe agora? Observe que esse 4 simplifica com esse, o A simplifica com um desses A's aqui. O que vai sobrar na realidade aqui? Vai sobrar x' vezes x' igual ao C que sobrou aqui, dividido por um dos A's que nós temos aqui. Então, C dividido por A. Então, veja que, de fato, a demonstração da soma e do produto das raízes de uma equação de segundo grau, simples raciocínio, nada extraordinário. Veja que nós partimos aqui das raízes e calculamos a soma, que é menos B sobre A, e calculamos o produto, que é uma expressãozinha que é a razão entre o coeficiente C dividido por A. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário sobre a aula para que o nosso canal cresça e você tenha cada vez aulas melhores e mais dinâmicas. Fica a dica e continue estudando.